Mas a pergunta que o Senhor está fazendo para eles é: como é que pode Davi chamá-lo de Senhor? Veja, assim pois, Davi lhe chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Eles tinham material suficiente nas Escrituras para concluir que o Messias era filho de Davi. Eles têm a visão certa de que o Messias é filho de Davi. O Senhor Jesus não está aqui tentando esvaziar a concepção de que ele fosse filho de Davi. O propósito do Senhor Jesus era fazê-los pensar que o Messias, tal como prometido, era mais do que o filho de Davi. Era muito mais do que isso. E eles entenderam a pergunta. Se Davi o chama de Senhor, como é que ele pode ser filho de Davi? Em Mateus 22, 46, nós pegamos a reação daquelas pessoas. Ninguém conseguiu responder e depois disso não se atreveram a lhe fazer mais perguntas. O Senhor estava abrindo um diálogo com aquela liderança judaica naquele momento para fazê-los pensar quem era o Messias, quem era o Cristo, quem era Ele, que estava sendo reconhecido por todos como o filho de Davi que haveria de vir. O filho de Davi que viria salvar, afinal de contas eles gritaram, Hosana, significa salva-nos. Quem era ele? Quem era aquele homem? De fato, e esse livro é uma boa oportunidade de você olhar para aspectos da humanidade de Jesus que estão muito claras dentro dos evangelhos. Você vê o Senhor Jesus ter fome, vê o Senhor cansado, vê o Senhor Jesus tendo sede. Você vê o Senhor Jesus com emoções tais como alegria, como lamento, como amor, como ira, como compaixão, como admiração. O ser humano, Jesus, está ali. Mas não é só isso que está ali. Em João capítulo 1, lemos assim: no princípio, aquele que é a palavra já existia. João escolhe o termo logos, palavra, para falar de Jesus. Ele está chamando aqui de palavra. Lá no princípio de todas as coisas, ele já estava lá. Ele diz, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele está falando aqui de antes da encarnação. Ela estava com Deus. Ela era Deus. A palavra se tornou ser humano como osso e habitou entre nós. Carne e osso. Aquele Logos que estava com Deus e também era Deus, Pai, Filho e Espírito. Ele se fez carne e osso como nós. Ele habitou entre nós, ele estava entre aquele povo daqueles dias. O texto diz, ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória como a glória do Filho único do Pai. Ele precisava se tornar um ser humano como nós. Quando Deus se apresentou a Moisés e deu-lhe uma missão para libertar o povo do Egito, Deus deu-lhe a seguinte orientação: eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Eu sou, é aquele termo hebraico, Yahvé, Yahuwah. Foi ele que enviou. Agora, olhe para João capítulo 8. Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade, antes mesmo de Abraão nascer, eu sou
o que ele estava dizendo. Eu não sou somente um descendente de Moisés, desculpe-me, de Davi. Eu sou. Você fala, Fernando, você está forçando a barra? Não, olha o versículo seguinte. Então apanharam pedras para atirar em Jesus, mas ele se ocultou deles e saiu do templo. Eles entenderam o que Jesus disse. Naquele momento, Jesus reivindicou a sua divindade. E eles entendiam que aquilo era uma blasfêmia. E quiseram apedrejá-lo. Jesus tinha consciência de que, ainda que ele fosse descendente de Davi, ele sabia quem ele era. Ele era Deus encarnado num dos descendentes de Davi.